Oi, boa tarde. Na última semana, a gente finalizou o primeiro semestre de 2020. E para a segurança de Canoas, ele terminou positivo. Segundo números da Brigada Militar, os principais índices da criminalidade apresentaram queda. Na tela, você vê aí uma redução de 29,5% no número de homicídios, 28% em assaltos a pedestres, 69% no número de roubos a transporte coletivo, 16% de queda em assaltos à residência, 23% no número de furtos de veículos e 20% no número de roubos a estabelecimentos comerciais. Essa queda também é acompanhada pelo levantamento operacional feito pela Brigada Militar, que contabilizou a apreensão de mais de 165 quilos de drogas, mais de 50 armas apreendidas e quase 1.000 criminosos presos. Para saber mais detalhes sobre esse primeiro semestre e os dados positivos dele, a gente conversa hoje com o tenente-coronel Jorge Dirceu Filho, que é comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento de Canoas e Nova Santa Rita. Comandante, boa tarde. Eu começo questionando o senhor o seguinte: qual é o dado mais positivo entre tantas reduções? Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos os nossos amigos que nos assistem aqui pelo Facebook, né, na GBC. Jaime, eu acho que o dado mais importante, que mais deve ser comemorado, né, é essa redução no número do índice de homicídios. Nós vínhamos até 2018 com uma média de uma taxa de 41,5 homicídios por 100 mil habitantes, né? O ano passado, no ano fechado, 2019, nós já conseguimos reduzir para 15,5, e este ano, nesse primeiro semestre, nós estamos com 7,8. Então, a gente caminha para uma redução drástica, a gente vem conseguindo baixar isso ano a ano. Segundo a ONU, a média global dos homicídios é 6,1, então nós já estamos próximos a essa média global. Nós ainda estamos longe aos países ali da Ásia, Europa e Oceania, que são os países desses continentes, são os países com a média mais baixa, né? 2,3, 13 e 2,8, respectivamente. Mas nós acreditamos que aqui em Canoas, se continuarmos trabalhando desta forma, forma integrada, nos reinventando dia a dia, né? Nos reinventando a cada fator novo que se apresenta, nós acreditamos que nós vamos conseguir chegar logo em seguida a essa média, a média desses países pertencentes a esses continentes, né? Médias abaixo dessa média global da ONU aí, que é 6,1. Esse é o nosso objetivo. Comandante, a gente, inclusive, aproveitando essa questão dos homicídios, no último mês a gente fechou com 0 homicídios, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul. É uma queda expressiva que já vem sendo registrada nos últimos 2 anos, desde 2019. A gente já vem com uma queda nesse índice, mas o senhor está aqui desde o início do ano passado, e vários homicídios, já conversei com o senhor, e o senhor sempre me destaca uma situação semelhante, que normalmente a vítima conhece o criminoso, o autor desse homicídio. Canoas tem essa particularidade especial junto com essa queda no número de mortes? Sim, antes de te responder isso, é importante também frisar que essa queda aqui em Canoas, ela é uma queda que também ela vem sendo observada no número de homicídios em boa parte da região metropolitana. Aqui em Gravataí, se não me falha a memória, também teve 0 homicídios, e Gravataí também, historicamente, também é um município que no inconsciente das pessoas também é um município com altas taxas, né, de homicídio em tempos passados. Então, ali também, Major Neves, está comandando Gravataí, também está fazendo um excelente trabalho e também conseguiu esse feito agora no mês de junho. Então, num CPM como um todo, a gente está comemorando
essa redução. Sobre o que tu me perguntou pontualmente, né? Isso é algo que nos chama a atenção e, de certo modo, dificulta um pouco o nosso trabalho, né? Porque quase a totalidade dos homicídios ocorridos em Canoas, neste período, pelo menos desde que eu estou aqui, de janeiro de 2019 até agora, as vítimas conheciam, sim, o autor, né? Esses homicídios, eles têm ocorrido em ambiente controlado pela vítima, onde ela, na boa parte das vezes, franqueou o acesso ao autor desse crime naquele local, o que dificulta muito para nós, às vezes, impedir este evento de uma forma direta, né? A gente tem feito outras ações que acabam refletindo na redução, que é o aumento de fiscalizações, de barreiras para tentar prender foragidos, para tentar apreender armamento, apreender munições, que são os materiais mais utilizados na realização desses homicídios atualmente, né? Nós tivemos alguns eventos aqui isolados onde houve homicídio por objeto, por garrafadas, por facadas, mas a grande maioria foram, sim, por disparos de armas de fogo, e esse é um dos nossos objetivos, e a gente vem também conseguindo um grande número de apreensões, né, de armas de fogo, tirando da mão dos delinquentes. Acho, comandante, é importante destacar, o senhor citou aí a questão dos homicídios a garrafadas, a facadas. Nem sempre, nem todo homicídio consegue ser evitado. Muitas vezes tem aquela morte passional, que a brigada não tem como botar um policial dentro da casa de cada família para evitar esse crime, né? Nem só o passional, né? Como a gente bem referiu agora há pouco, no momento que a vítima franqueia a entrada do autor na sua residência, porque já conhece, ou é um amigo, um conhecido que vai lá bater na porta dela e ela abre a porta para os autores, esses homicídios ocorridos dentro de veículo, dentro de residência, nesses locais, fica assim um tanto quanto complicado, né, de nós conseguirmos evitar, até porque a gente não tem como colocar o policial dentro da residência das pessoas. Mas isso seria de uma forma direta, né, de evitar esse delito. Mas a forma indireta é essa que eu falei, né? A gente tem aumentado na cidade a colocação de policiais em determinados locais para facilitar a visualização e facilitar o acesso da população a estes policiais para qualquer demanda. E isso tem favorecido que se não me falha a memória, eu sei aqui de cabeça uns 6 casos onde os autores foram presos em menos de 24 horas. Né? Este ano mesmo ocorreram no mínimo 2 que deu o fato, imediatamente após nós já estávamos com um preso, em menos de 6 horas nós já tínhamos o mandante e a identificação dos outros autores. Então, isso é um trabalho... Isso é fruto de um trabalho integrado com a Delegacia de Homicídios, isso é fruto de um trabalho integrado com a Polícia Civil, e isso também é fruto de um trabalho mais qualificado da inteligência aqui do 15º Batalhão, da Brigada Militar, e também do posicionamento correto do policiamento, né? Que ele, estando no local correto, ele consegue chegar mais rápido a esses locais aonde ocorreu esse delito, e possibilita isso uma investigação melhor e até a prisão e a identificação dos autores. Certo, comandante. Outros números, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão da integração, mas outros números que me chamaram muita atenção é a queda de quase 70% no número de roubos a transporte coletivo e de quase 30% no número de assaltos a pedestre. Muita gente pode dizer que essa queda é curiosa em uma época de pandemia, mas desde o início de abril, todo o mês de maio e praticamente todo o mês de junho, a gente viveu uma volta à rotina, sem isolamento social, sem esse distanciamento, e por isso os criminosos continuaram atuando e continuaram tendo vítimas. Mas mesmo assim o policiamento reforçado conseguiu derrubar esses índices criminais, né, comandante? Isso, Jaime. Inclusive, no início ali, na verdade, nós tivemos, neste período aí,
acho que foram os 15 primeiros dias só, quando iniciou esse isolamento social, que nós tivemos realmente um isolamento e uma diminuição de pessoas circulando na rua, né? Passado aquele susto inicial, as pessoas retornaram para a rua, a gente teve a continuação dos ônibus, e hoje a gente tem esse fator aí de estar todo mundo mascarado, né? O que tem dificultado um pouco na identificação das pessoas, dos autores de alguns delitos, mas não tem impedido que a gente descubra quem são, né? Mas isso tem dificultado um pouco mais, mas nós estamos nos reinventando, já descobrimos algumas outras técnicas novas aí, que têm possibilitado a identificação desses autores. E a gente teve que, como eu falei no início, nos reinventar para adaptar o policiamento para continuar evitando esse delito, né? Mudamos alguns horários, mudamos algumas formas de abordagem e de emprego do efetivo, e tem surtido resultado. Os ônibus não pararam de circular, né? Bem pelo contrário, os ônibus hoje seria uma das poucas fontes onde está circulando dinheiro, porque boa parte do comércio está fechado, e mesmo assim a gente conseguiu reduzir. O roubo a pedestre da mesma forma. A gente atribui essa redução ao aumento de policiamento a pé no município de Canoas. Quando nós chegamos aqui o ano passado, isso era uma realidade que não pertencia mais ao município de Canoas, nós não tínhamos mais policiamento a pé, né? Eu já referi isso em outras vezes, e a primeira vez que eu trabalhei aqui em Canoas, a gente tinha ali um posto a pé sempre no centro. Quando eu retornei agora a Canoas, o centro estava, não vou dizer abandonado, mas não tinha ninguém ali naquele contato mais próximo com a comunidade, né, o policiamento a pé. E hoje nós temos, sim, no centro, em Niterói, temos inclusive um policiamento com bicicletas em Niterói, no bairro Rio Branco, aqui na área da Terceira Companhia, no Igara, no Guajuviras, em vários locais hoje da cidade, na Matias Velho, nós temos policiamento a pé. E esse policiamento, ele inibe, sim, o roubo a pedestre, porque ele está junto àqueles locais onde nós tínhamos um levantamento que estavam ocorrendo os roubos a pedestre. Nós diminuímos, nós não estamos satisfeitos, porque ainda é um número alto, né, muito alto ainda para o município, mas a gente tem que comemorar, sim, a gente não pode ficar triste, porque a gente está reduzindo, né? Então a gente acredita que o trabalho está sendo feito. É óbvio que para todo método que nós empregarmos, eles vão criar uma outra forma de continuar a cometer esse tipo de delito. Inclusive, nós temos mapeado aqui as áreas, e volta e meia eles mudam de região, e a gente tem que se adaptar conforme vai mudando o mapa, né? Mas a gente acredita, é um jogo de gato e rato, mas eu acredito que a gente vai conseguir aí, ao longo do tempo, reduzir, diminuir, com a ajuda de todos aí, esses índices ainda mais aí também do roubo a pedestre. Comandante, o senhor falou nessa resposta, em outras respostas também, sobre a questão das operações, das barreiras, da presença dos policiais nas ruas. Aqui em Canoas e também nas outras cidades do CPM, a gente tem a Operação Visibilidade e tantas outras operações que diariamente colocam todo o efetivo, ou quase todo o efetivo, nas ruas em barreiras. Essas operações especiais, elas são dos fatores que ajudam nessa redução drástica na maioria dos índices? Com certeza, até porque a gente acredita que essas barreiras, principalmente nas formas que elas estão ocorrendo agora, existem dias aqui no município de Canoas que nós temos, passamos períodos de 24, 36 horas com barreiras ininterruptas em vários pontos distintos da cidade, né? Isso causa uma dificuldade, sim, para o delinquente que vem roubar aqui no nosso município, né? Porque nós temos barreiras na saída da cidade, nos acessos da cidade, temos barreiras em outros pontos, e isso, sim, a gente vê esse reflexo, a gente vê a resposta positiva disso na redução de 23% no roubo de veículos, né? Nós tivemos um aumento agora de 60%, deixa eu ver aqui que eu anotei para nós não mentir. Nós temos hoje, inclusive depois do cercamento eletrônico, nós subimos agora 70% do número de recuperação de veículos subtraídos no município de Canoas. Então, nós aumentamos esse número com essa quantidade de barreira. Diminuiu o número de roubo e aumentou a quantidade de recuperação dos veículos subtraídos aqui no município em razão disso. E a gente sabe que a situação
dos roubos a pedestre, também estabelecimento comercial, com certeza ele diminui devido à visibilidade, devido ao policiamento a pé, devido à barreira próxima, devido às patrulhas comerciais que foram ampliadas aqui no município, né? Hoje, nós também temos hoje um policiamento de forma virtual em grupos segmentados, né? Grupo de segmento da farmácia, grupo de segmento de posto de combustível. Isso tem contribuído e tem acelerado o acionamento das guarnições e tem propiciado que o suspeito, aquele que transita em um local que talvez esteja só fazendo um reconhecimento, o próximo estabelecimento já está atento quanto àquela pessoa e da mesma forma que o estabelecimento tem conhecimento, nós também temos conhecimento e a gente consegue se antecipar e partir atrás daquele suspeito para fazer a abordagem e a prisão, se ele estiver armado, né? E a identificação daquela pessoa o mais rápido possível. Isso tem contribuído muito para a redução desses índices aqui no município, isso eu não tenho dúvida disso. Comandante, o senhor falou dessa questão também do cercamento eletrônico. É uma ferramenta que já foi anunciada para Canoas no ano passado e agora entrou em operação, inclusive 2 dias, 3 dias após o início da operação oficial aqui em Canoas, a Brigada Militar já tinha recuperado o veículo através dele. A expectativa é que esse índice de 70% aumente nos próximos balanços, né? Com certeza. A nossa expectativa é que, a curto prazo, nós entendemos que a curto prazo ela talvez não impacte numa redução, diretamente na redução do roubo a veículo, mas ela impacte diretamente, em curto e médio prazo, na recuperação dos veículos subtraídos, né? E aí isso também vai depender um pouco da agilidade da vítima em perceber que seu veículo foi subtraído, nos casos de furto de veículo, e nos casos de roubo, de comunicar o mais rápido possível para aquele veículo entrar no sistema para que possa ser dado o alerta, né? Mas a médio e longo prazo, a gente acredita que vai reduzir esses eventos de subtração de veículos aqui no município de Canoas, uma vez que eles vão perceber que vai ficar mais difícil, né? Uma vez que eu subtraio e logo em seguida eu estou sendo abordado, estou sendo preso, acreditamos que eles possam optar por outro município que talvez não tenha o cercamento ou que talvez tenha mais possibilidades de fuga, mas que não venham a cometer isso aqui no nosso município. A ideia é que eles não cometam esse delito em lugar nenhum, né? Mas pontualmente, falando aqui do município de Canoas, eu acredito que o cercamento ele vai contribuir, sim, desta forma, porque ele vai dificultar as ações desses delinquentes. Comandante, importante abrir uma aspas aí na sua resposta. O senhor falou do alerta, avisar que o carro foi roubado, foi furtado, mas esse alerta precisa ser feito com um boletim de ocorrência. Não adianta ficar apenas acionando pelas redes sociais, né? Não. Inclusive, às vezes, para redes sociais, a gente faz um alerta aqui, que às vezes é pior fazer aquele chamamento ali pela rede social, porque nós já presenciamos alguns golpes aí, onde o veículo é subtraído e eles vão para a rede social aguardar, eles fazem uma pesquisa e vão aguardar ali o anúncio daquele roubo, daquela subtração do veículo na rede social. E aí, se deparando, eles já vão ter ali o nome da pessoa, né, do proprietário, porque eles já têm alguns dados, às vezes, conforme eles, durante a ação, eles levam documento, levam celular, então eles já têm alguns dados dessa pessoa e passam a negociar com a pessoa e daqui a pouco eles passam a extorquir. Então, além do veículo, por vezes eles conseguem pegar até mais dinheiro da pessoa e o cidadão, às vezes, desavisado, achando que vai ter o seu bem de volta, ele negocia direto, né? E aí ele vai lá, leva o dinheiro, e aí roubam o dinheiro dele e roubam o veículo. Ele fica sem o carro e sem o dinheiro. Então, a gente faz um pedido aqui, né, faz um alerta para que, quando acontecer isso, as pessoas não divulguem nas redes sociais, as pessoas divulguem nos canais que devem ser divulgados. Então, avisem a Brigada Militar, avisem a Polícia Civil, façam o registro o mais rápido possível para que entre no sistema e todo o sistema de cercamento eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul possa ter aquela placa monitorada. E se for divulgar em algum grupo, divulgue nesses grupos oficiais que são administrados pela Brigada Militar ou pela Polícia Civil, que esses grupos realmente a gente tem controle e sabe que aquela notícia vai chegar aos policiais, a quem de direito para perseguir, né, e localizar esse veículo.
e quando receber alguma ligação para devolver o veículo, lhe cobrando um dinheiro para devolver o veículo, procure a Brigada Militar, procure a Polícia Civil, que a gente vai ter o maior prazer de acompanhar e tentar resolver isso da melhor forma possível. Comandante, além de reduzir a criminalidade, tentar evitar a ação dos criminosos, a Brigada Militar também tem um papel importante na cidade, que é aquela história do combate à perturbação, do sossego alheio. Inclusive aqui em Canoas a gente tinha operações permanentes em relação a isso nesse final de semana, em pontos de grandes aglomerações e praças também, mas agora, durante a pandemia, parece uma operação que aumentou muito. Como é que é o trabalho da Brigada Militar agora para garantir o cumprimento desses decretos municipais que evitam o funcionamento do comércio, que evita e proíbe a aglomeração de pessoas? Jaime, a gente vou te trazer até alguns números, né? Antes de iniciar essa situação aí do isolamento social, de entrar em vigor os decretos estadual, decreto municipal, nós tínhamos uma média de entre 200 e 230, 250 chamadas de sexta a domingo, né? De situação de perturbação de sossego. Após março, após ali aquele período quando começou a situação do isolamento, hoje nós recebemos em média nós recebíamos de 500 e 550, agora depois que nós passamos para a bandeira vermelha, isso aumentou de 550 a 600 chamados no final de semana. É muito chamado das pessoas reclamando de aglomerações. Por vezes, a gente até tenta resolver isso por telefone, né? Porque as pessoas, às vezes, elas reclamam que o Jaime está fazendo uma festa na casa dele com os parentes. Mas o decreto, ele não diz que não podem fazer, né? O bom senso diz que não se deve fazer isso. Mas as pessoas elas não estão proibidas de conviver dentro do seu ambiente familiar, né? Então, às vezes, a gente se depara com algumas situações dessas. Infelizmente, a gente se depara com algumas situações de festas, eu vou dizer até, entre aspas, festas clandestinas, né? Em alguns locais até com problemas de PPCI, com problemas de alvará, como foi o caso aqui nós tivemos aqui um pub fechado aqui na Olaria, lá na praia de Paquetá nós também tivemos um baile funk fechado, lá no Rio Branco, no campo da Frangosul também nós tivemos uma festa que tinha muita gente. Nós tivemos a notícia desses tempos aí de um barco que saiu lá da praia de Paquetá para fazer uma festa à noite no meio do rio, né? Então, as pessoas às vezes não compreendem a situação, né? Agora, esse momento, ele requer para todos aqueles que têm condições de manter esse isolamento, e essa situação de fazer a festa, eu, particularmente, entendo que não é o momento. A gente tem que se preservar agora para poder curtir, para poder aproveitar e fazer festa no futuro, né? Nós vamos ter aqui o maior prazer de ser acionados no futuro aí, e eu estou sentindo saudade de ser acionado no final de semana quando eles se reuniam nas praças ou nos postos, né? E a gente não tinha esse problema, sabíamos que as pessoas ali que estavam reunidas, o problema era só o barulho. Agora não, agora além do barulho, eles estão colocando em risco a sua própria vida, no momento que eles podem se contaminar com esse vírus, e principalmente agora neste momento. Então a gente aumentou muito a demanda, isso tem nos causado uma certa preocupação, né? E sim, é óbvio, a viatura que está indo, a guarnição que está indo checar essa denúncia, a gente não consegue checar, nós não tem como checar 600 chamadas só de perturbação no final de semana, porque além dessas, existem outras ocorrências criminais para quais também nós somos acionados, né? Acidente de trânsito, uma averiguação de uma pessoa que ouve um barulho nos fundos, existem outras ocorrências que são as ditas ocorrências realmente policiais, que elas têm uma prioridade de chamada, né? E essas ocorrências, elas acabam, dentro do possível, a gente vai verificando aí todas que entram ali numa relação, mas elas consomem um tempo da guarnição que poderia estar sendo destinada para patrulhar uma outra região da cidade, né? Para estar prevenindo um outro tipo de delito.
mas a gente sabe que essa também é a nossa atribuição e a gente vai ter que fazer isso nesse período. A gente sabe que isso é uma medida antipática, muito antipática, mas ela é necessária, né? Ela é necessária porque o objetivo maior, aí nesse caso, também é a preservação da vida. Certo, comandante. Para encerrar, eu queria questionar o senhor a questão da integração, que é uma tecla muito batida aqui em Canoas e um exemplo que está repercutindo em municípios vizinhos aqui da região metropolitana, em municípios também do interior do estado, essa integração entre a Brigada Militar, a Polícia Civil e o Poder Público. Ela já rende frutos aqui em Canoas, que é essa redução da criminalidade que já é vista desde o ano passado e segue sendo vista com cada vez mais frequência. Quais os benefícios dessa integração para nós, aqui, os habitantes que dependemos da segurança pública? Eu penso que o maior benefício, além dos números apresentados, né, dessa redução aí, de se ter uma Canoas muito mais segura, talvez seja a desburocratização entre os órgãos, né? A agilidade que se tem hoje, inclusive, para ter uma solução de um delito. Teve um arrombamento numa casa, hoje, devido à integração que se tem, a troca de informações, hoje nós temos presos que estão ficando mais tempo presos, porque hoje se consegue, através da troca de informações da Brigada Militar com a Polícia Civil, imputar àquele preso outros delitos que ficaram para trás, né? Antes o delito era visto de forma isolada, hoje a gente consegue trazer todos aqueles outros delitos, porque a inteligência da Brigada tem isso mapeado, então é alcançado lá para o delegado, a gente faz a gente faz esses alertas, tão logo a gente se depare com isso, né? E isso tem auxiliado em muito nos inquéritos, isso tem agilizado muito a identificação dos autores nos casos de homicídio, no caso, às vezes, de a liberação de algum veículo ou de alguma outra situação, isso também é agilizado, porque hoje existe esse contato direto da Brigada Militar com a Polícia Civil, e isso não se dá só a nível de chefia, isso não é só o comandante do 15 com o delegado Mário Souza, com os delegados das distritais aqui de Canoas, isso é em todos os escalões, né? Isso é o soldado trocando essa informação com o agente da investigação, com o agente da Polícia Civil lá do balcão, com o guarda municipal, com o agente de trânsito, né, na hora lá de fazer as barreiras. Então, isso é algo muito salutar, porque foi vencida aquela barreira das vaidades, onde cada um puxava para um lado e o pessoal não tinha a percepção que o bem, o objetivo era o objetivo comum, né, a todos, que é a segurança pública. Hoje eu acho que isso está sacramentado, está de certa forma já bem alicerçado, e eu acho que isso é algo que não tem mais volta. Eu até falava numa reunião que nós tivemos esse mês, todo mês nós nos reunimos, né? E a Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, SUSEP, IGP, também aqui o pessoal da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Segurança, e nós falamos que o seguinte, isso passou a ser agora uma estratégia de governo, né? Independente de quem estiver à frente do governo do estado, quem estiver à frente da Prefeitura de Canoas, eu acho que os agentes criaram esse entrosamento de forma tão natural que isso não deve mais regredir, porque a tendência é só melhorar isso, eu acho que é só benefícios, né, para a população de Canoas, não tem como trazer nenhum prejuízo essa integração, porque o preso que eu quero prender é o mesmo preso da Polícia Civil, é o mesmo preso que vai se deparar lá com a Guarda Municipal, então para nós hoje não interessa quem tirar aquele delinquente da rua, né? O objetivo comum de todos é tirar o delinquente da rua e não permitir que ele cometa novos crimes, não permitir que ocorra o delito na parada de ônibus, que ocorra o delito no pé da passarela, né? Que agora, assim que retornar tudo, a gente quer manter esse bom padrão também junto às escolas, junto às universidades, que a gente sabe que tinham um grande número de roubo e furto de veículos e pedestres ali na região das universidades, a gente quer manter esse bom padrão. Nós já estamos estudando, já nos preparando para o retorno, né? Então, e essa antecipação
e saber dos limites, eu acho que é o que está nos dando nos fazendo colher esses frutos positivos, né? Porque hoje a deficiência de um é coberta pela potencialidade do outro. Eu acho que foi essa engrenagem que nós encontramos hoje aqui no município de Canoas. Certo, comandante, eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua disponibilidade em sempre atender a gente e deixo aberto sempre aqui o canal para a gente poder conversar sobre essas ótimas informações que a Brigada Militar sempre traz para a segurança aqui de Canoas. Certo, Jaime, eu agradeço também e sigo à disposição aí quando quiser novamente. E nós estamos preparando agora os dados do município de Nova Santa Rita. Eu acredito que em Nova Santa Rita nós já conseguimos lá alcançar esses índices aqui dos países asiáticos, europeus e lá da Oceania. Eu acho que o município de Nova Santa Rita, que era... aqui a gente faz primeiro o mais fácil, né? E o delegado Mário também é o titular de Santa Rita e nós brincávamos que lá nós queríamos fazer o município de Nova Santa Rita um projeto piloto rumo a igualar o município de Nova Santa Rita a países do continente europeu. E eu acho que lá nós já conseguimos. Nós estamos terminando de compilar os dados e tão logo eu tenho esses dados em mãos, eu vou alcançar para vocês também o balanço desse primeiro semestre aqui no município vizinho a Canoas. Certo, comandante, estamos no aguardo. A nossa conversa com o tenente-coronel Jorge Dirceu Filho, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, que responde pelo policiamento de Canoas e Nova Santa Rita, estará disponível em instantes em agenciagbc.com. Até mais.